Fala galera, hoje é dia de Erased. Erased, ou Bokudake ga Inaimachi, traduzido como A Cidade Onde Só Eu Não Existo, é um mangá que foi escrito em 2013 e o anime foi lançado nesse ano de 2016 e ele tem 12 episódios. Resumindo a história, o protagonista desse anime é o Satoru Fujinuma. Ele tem 29 anos e ele trabalha como entregador de pizza. Só que ele tem um tipo de um poder que é chamado de Revival, onde ele consegue voltar no tempo aí entre 1 e 5 minutos quando acontece algum tipo de tragédia. Por causa disso ele consegue evitar que aquela tragédia aconteça. Só que acontece uma tragédia muito grande que afetou muito ele. E esse Revival acabou levando ele 18 anos no passado até o ano de 1988. O ano atual do anime, o presente deles, é no ano de 2006. Antes de começar a história aqui, dá uma pausada no vídeo, clica aqui no link na descrição desse vídeo, dá uma passada lá no Nerd All Stars, se inscreve lá no meu canal, onde eu falo principalmente sobre as histórias de HQ. Se você curte, se inscreve lá para me ajudar no crescimento do meu canal. Agora, se você já é inscrito, então senta aí. Senta que lá vem a história. Em uma das entregas de pizza que o Satoru tem que fazer, ele vê um caminhão desgovernado e ele consegue salvar uma criança de ser atropelada. Só que ele acaba sofrendo um acidente por causa disso e ele acaba parando no hospital. Por causa disso, ele é visitado pela mãe dele e a mãe dele acaba lembrando ele em uma das conversas lá da época de escola, da 5ª série, quando o Satoru teve alguns amigos que foram sequestrados e assassinados. E um garoto mais velho foi acusado por esses crimes, que inclusive ele era amigo das crianças lá do Satoru também. O apelido desse garoto mais velho era Coragem. Um dia, saindo do supermercado, a mãe do Satoru, ela vê um cara que é um suposto sequestrador. Só que quando ela vê esse cara, ele desiste de fazer o sequestro que ele ia fazer. E naquela mesma noite, ela foi visitada por esse sequestrador e ele acaba matando ela com facadas. Isso tudo dentro da casa do Satoru. Então quando o Satoru chega na casa dele lá, ele encontra a mãe dele morta no chão. E as pessoas, os vizinhos, começam a achar que foi ele que matou a própria mãe. E aí ele começa a fugir para não ser preso pela polícia, né? E isso acaba despertando um revival dele. Só que como essa tragédia foi tão impactante para ele, esse revival leva ele para 18 anos antes, no ano de 1988, onde agora ele tem que salvar tanto os amigos dele da época da 5ª série, quanto a mãe dele. Ele acaba entendendo que ele foi levado para essa época nesse revival porque esse assassinato da mãe dele pode ter tido alguma relação com essa época na 5ª série. Quando ele volta, ele tenta se aproximar de uma garota, da Kaio Inazuki, que é a primeira vítima dos assassinatos daquela época. E ele percebe que ela é depressiva e que ela tem um monte de marcas pelo corpo. Ele começa a desconfiar que ela apanha da mãe dela e que por isso, todo dia depois da escola, ela ficava numa praça esperando dar um tempo lá antes de chegar na casa dela, porque ela queria chegar mais tarde para não ter que ver a mãe dela. É a mesma praça em que o corpo dela foi encontrado depois. E o Satoru quer fazer de tudo, ele quer se aproximar dela, ele quer fazer amizade com ela para tentar salvar ela da tragédia. Ele não lembra 100% de tudo que aconteceu naquela época, então ele começa a investigar quando foi o dia da morte da Kaio, esse tipo de coisa. E ele vai tendo alguns flashes de várias coisas que aconteceram com ele naquele ano. Um dia ele não encontra a Kaio na praça que ela sempre estava depois da escola, e ele vai até na casa dela para procurar ela, e ele encontra a Kaio num quartinho que fica do lado de fora da casa, onde ela tá lá toda machucada, toda arrebentada, e é aí que a gente vê que realmente ela apanha da mãe dela. O Satoru tenta se aproximar cada vez mais da Kaio, eles acabam tendo tipo um namorinho de criança assim. Chega o dia então que a Kaio teria sumido
e ele consegue mudar os acontecimentos. No próximo dia era aniversário dos dois. Eles passam o dia juntos, tal. Só que no outro dia ela some, ela não aparece na escola. Ela fica desaparecida e umas outras crianças de outras escolas também começam a sumir. Com isso, o Satoru acaba voltando no ano de 2006. Ele ainda é um foragido da polícia, porque todo mundo acha que ele matou a mãe dele, e ele encontra uma companheira do trabalho dele, que é a Airi Katagiri. E ela começa a ajudar ele, leva ele pra casa dela pra tentar ajudar. Só que ele acaba fugindo pra não dar mais problema pra ela também. Só que o assassino coloca fogo na casa da Airi pra tentar incriminar, como se fosse tudo culpa do Satoru. O Satoru consegue chegar na casa da Airi a tempo de salvar ela do incêndio. E ele salva ela com a ajuda do gerente da pizzaria que eles trabalham. O Satoru, ele entra em contato com um antigo amigo da mãe dele, que trabalhava na TV naquela época. O nome desse cara é Sawata. E ele conta como foi a morte da Kaio. Só que ele fala que ele não acredita nessa história. Mas ele acredita que isso foi armado. Esse negócio de que o Coragem foi o cara que matou ela e tudo mais. Ele acredita que isso não é real. Ele acredita que o assassino da Kaio é o mesmo assassino das outras crianças, das outras escolas. É o mesmo assassino da mãe do Satori. E é o mesmo cara que botou fogo na casa da Airi. Depois disso, o Satoru se encontra com a Airi de novo. Só que a polícia meio que perseguiu ela e acabou encontrando o Satoru e acaba levando ele preso. Só que no caminho que a polícia tá levando ele preso, ele vê uma pessoa no meio dos policiais ali e ele tem um relapso que aquela pessoa que tá ali no meio é o assassino. Por causa disso, ele tem de novo um novo revival e ele volta outra vez para 18 anos antes, na época da quinta série. Ele volta antes da morte da Kaio. 本当によかった。バカなの。サトル、ひなずき、あっせ、用事早く済んだから来たよ。遅くなってごめんね。 Com a ajuda de outro amigo do Kenya, ele consegue salvar a Kaio do primeiro dia que ela deveria ter morrido e salva do segundo dia que foi que ela morreu da outra vez, onde eles levam ela meio que sequestrando ela para um esconderijo. Eles levam ela para lá para que a mãe não possa mais abusar dela. O professor deles tenta sempre ajudar as crianças, principalmente o Satoru, e ele mesmo chamou o conselho tutelar para ir lá na casa da Kaio para investigar o abuso que a mãe dela fazia na filha. Só que a mãe da Kaio fugiu na hora que o conselho chega lá para que ela não fosse encontrada. Na noite anterior desse ocorrido aí, a Kaio tava lá no esconderijo e ela escutou que tinha um cara tentando meio que invadir aquele lugar, que era o assassino, onde ele guardou algumas coisas, alguns pertences numa mochila lá. Então, para evitar qualquer merda, as crianças tiveram que tirar a Kaio de lá e o Satoru levou ela para casa dele. A mãe dele concordou e ajudou o Satoru a esconder a Kaio lá. E junto com o professor, eles conseguiram armar um tipo de uma armadilha junto com o conselho tutelar para chegar na mãe da Kaio, onde eles conseguem levar ela presa. E eles deixam a Kaio com a avó, salvando a vida dela de uma vez por todas. Só que agora faltavam duas crianças para serem salvas ainda, que era uma menina que estudava em uma outra escola, numa escola primária, e um amigo dele, o amigo do Satori, que era o Hiromi. O Satoru consegue fazer amizade com a outra menina lá e eles tentam sempre se manter todo mundo junto, desse jeito salvando a vida deles. Só que ainda faltava saber quem que era o assassino, porque já que o Satoru fez com que essas três crianças que eram para ter sido mortas fossem salvas, o assassino poderia querer mudar o alvo para alguma outra criança. E tem uma aluna da sala deles que se afastou do grupo, ela anda sozinha agora pela escola, e o Satoru quer juntar ela com o grupo para que ela não seja um novo alvo desse assassino. Ele vai atrás dela num jogo de hóquei que o professor disse que ia ter num ginásio lá. O Satoru encontra essa garota lá no ginásio, só que em algum momento ela some. Daí ele vê o caminhão da família do Coragem e ele pede ajuda pro professor para ir lá e seguir o caminhão, porque ele acha que pode ser que a menina esteja lá. Só que nesse caminho o professor começa a falar umas coisas meio esquisitas. Ele começa a agir de um modo meio estranho, daí ele fala, por exemplo, que a essência das boas ações e das más são basicamente a mesma coisa. E aí a gente começa a entender e descobrir que
que o professor ele já desconfiava que o Satoru era a pessoa que estava estragando os planos dele, porque ele era o assassino. Satoru, でも飴は入ってないんだ。だってこれ僕の車じゃないんだ。Ele fala que é como se o Satoru conseguisse ler a mente dele, como se ele já soubesse o futuro. E que toda vez que ele tinha um plano lá pra fazer algum sequestro, alguma coisa do tipo, o Satoru tava lá pra estragar tudo. E ele joga o carro que eles estão dentro de um lago com o Satoru preso dentro. Depois disso, a gente vê o Satoru acordando de um coma 15 anos depois, no ano de 2003. Só que ele não lembra do que aconteceu. Os amigos dele vão lá visitar ele. A gente vê que a mãe cuidou dele todo esse tempo, tentou fazer exercícios de fisioterapia, esse tipo de coisa. Inclusive a Kaio vai lá visitar ele e ela já tem um filho, que inclusive é com um amigo dele, com o Hiromi. E é nesse momento que volta a memória do Satoru. Um dia lá no hospital ele recebe um visitante inesperado, que era o professor. Só que o Satoru não lembra dele. E a gente fica apreensivo, gritando com o anime igual um idiota pra ver se o Satoru escuta. O professor hoje em dia, ele é um vereador e ele é amigo do diretor do hospital, então ele sempre tá ali no meio. E um dia ele leva o Satoru no terraço do hospital. Nessa hora o Satoru fala que ele recuperou a memória dele, mas a gente sabe que na verdade ele já tinha recuperado a memória antes. Então ele armou um plano com os amigos dele lá, com o Kenya e com o Hiromi. Antes de se afogar naquele lago, quando ele era criança, ele falou que ele sabia qual era o futuro do professor. Por isso o professor foi lá e tirou ele do lago, mas o Satoru ficou em coma por esses 15 anos. Só que o professor ele nunca conseguiu matar o Satoru. Ele virou tipo o grande rival dele. Tipo, se ele morresse, a vida do professor não ia fazer mais muito sentido. Era uma relação meio tipo Batman e Coringa, assim, onde um não consegue viver sem o outro. E no meio da conversa o Satoru fala que só ele conhece o professor de verdade. E se você parar pra entender, um psicopata é na verdade uma pessoa sozinha, onde só ele sabe quem ele é de verdade. E aí nesse caso o Satoru era o único cara que sabia que o professor era um psicopata, quem ele era de verdade. O Satoru meio que preenchia o vazio do professor. E é por isso que ele nunca matou o Satoru nesses 15 anos, onde ele já teve chance. Com isso o Satoru ele tenta se jogar lá do alto, só que o professor segura. E ele entendendo isso, de que ele não ia conseguir viver sem o Satoru, ele solta e o Satoru cai. Só que aí o professor ele vai lá pra se jogar também, já que ele não consegue viver sem o outro. E na hora que ele vai se jogar pra morrer, ele olha lá embaixo e ele vê que o Satoru na verdade enganou ele com a ajuda dos amigos dele. Que quando ele se jogou ele tinha um colchão de ar lá embaixo. E isso serviu como prova para os crimes que o professor cometeu. E ele foi preso por tentativa de assassinato. Dessa vez deu tudo certo porque o Satoru fez tudo com a ajuda dos amigos dele. Das outras vezes, da outra vez pelo menos, deu errado que a Kaio morreu mesmo assim, porque ele tentava fazer tudo sozinho. Tudo acabou bem então. O Satoru ele virou um mangaka, que é um escritor de anime, que foi o que ele sempre quis ser. E todo mundo fica feliz, e todos ficaram vivos e bem. E ele fala que o maior prêmio pra ele, mesmo com essas consequências dele ter ficado 15 anos em coma, foi que todo mundo viveu, que todo mundo ficou feliz, que todo mundo ficou bem, por causa de uma cidade onde só ele não existia, que é o nome do anime. Depois a gente vê que em 2010 ele tá andando na rua lá e começa a nevar. E ele vê uma garota que é uma fotógrafa e ela tenta se proteger da neve ali onde ele tá. E essa fotógrafa é a Airi, aquela menina que trabalhava junto com ele lá na pizzaria no começo e na metade do anime. O que dá a entender que viria um relacionamento daí e acaba com um final feliz pra todo mundo.
僕は信じてた。 Na minha opinião, entrou facilmente pro meu, sei lá, top 10 de animes. Eu achei maravilhoso. Ele me prendeu do começo até o final, desde o primeiro episódio. Eu achei muito bom. A história é muito boa, é muito bem contada. Você fica naquele clima de querer saber quem é o assassino, um clima de mistério. É muito bom. Ele tem uma vibe daquele filme Efeito Borboleta, onde qualquer coisa que ele muda no passado reflete no futuro, assim. É bem legal. Tem algumas pontas soltas? Tem. Ninguém explicou esse poder dele do Revival? Não explicou. Mas a história é muito boa, o anime é muito bom. Eu com certeza recomendo esse anime pra todo mundo. Foi lançado um filme em live action no Japão e vai ser lançado um spin-off em mangá. Eu não li o mangá, mas eu sei que o final do mangá e do anime são os mesmos. Eu só não sei se no meio do anime aí tem alguma diferença, alguma coisa assim. Se vocês sabem, se vocês já leram, deixem nos comentários aqui as diferenças entre os dois. Então é isso, galera. Dá uma passada lá no Nerd All Stars, se inscreve lá. Se inscreve aqui no LBTV se você ainda não é inscrito. Dá uma passada também lá no Projeto LB, que é o outro canal do LBTV. Deixe sua curtida no vídeo se você gostou. Compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado, valeu e até mais.